Vamos começar falando um pouquinho, né, sobre o que você tem atraído, né? Quais são as coisas que estão aparecendo na sua vida e que acaba que nós atraímos mesmo sem perceber? Será que a gente atrai mesmo tudo que a gente pensa? Será que isso é possível? E será que a gente consegue atrair até o que a gente não quer? Enfim, essas são perguntas que às vezes a gente fica, né, na cabeça, fica pensando, mas sim, a resposta é sim. Nós atraímos tudo nas nossas vidas. Como é que isso funciona? A gente pode até falar da lei da atração, né? Por mais que as pessoas falem, esse assunto já está batido, esse assunto já está, né? Estamos já vendo esse assunto, todo mundo falando, mas é porque existe um campo eletromagnético ligando todas as pessoas e ligando tudo, toda a matéria que existe, não só no nosso planeta, como no universo, nos multiversos, né? Porque agora a gente já sabe que existem outros universos. Então, esse campo eletromagnético está o tempo inteiro funcionando. Por isso que a gente fala, uma lei é uma lei. Ela não tem assim, funciona com uma pessoa, mas não funciona comigo. Isso não é verdade. A lei funciona para todas as pessoas. A diferença é que quando você tem uma consciência de como saber usar isso para materializar algumas coisas que você tem interesse, você consegue ter um domínio maior sobre toda essa questão. Então, o que acontece? Você deseja algo e às vezes aquilo não acontece. Aí você pensa, não está funcionando comigo. Eu estou tentando manifestar algo e não estou conseguindo. Então, a gente tem que começar. O que acontece? Quando você consegue materializar alguma coisa, vou explicar para vocês como é que funciona esse processo todo e como você pode usar isso no seu dia a dia. Você tem que ter um alinhamento das três mentes, aonde ficou, né? Então, esse alinhamento das suas três mentes é assim, a mente consciente, a mente inconsciente e a mente universal. O seu inconsciente é o que rege praticamente tudo na nossa vida. Muitas vezes, você conscientemente quer uma coisa, mas o seu inconsciente tem algum bloqueio. Às vezes, o seu inconsciente, ele tem algum impedimento que não faz com que aquilo vá para frente. Então, às vezes, a gente quer assim, eu quero alguma coisa. Eu quero alguma coisa na minha vida. Sempre quis a vida inteira. Mas o seu inconsciente, muitas vezes, pode achar perigoso você manifestar aquilo. Então, eu quero ganhar mais dinheiro, que é o que muitas vezes as pessoas pensam. Mas o seu inconsciente pode pensar, não, dinheiro é sujo. Quem ganha dinheiro, né, não tem amor, porque quem tem sorte no dinheiro, né, no jogo, tem azar no amor. Então, algumas coisas que a gente colocou, programou no nosso inconsciente e captou como realidade, o seu inconsciente acredita que aquilo é real e ele impede de você manifestar aquilo. Então, o inconsciente, ele tem que aceitar e liberar que aquilo seja materializado e você receba aquilo com tranquilidade. O seu consciente, ele serve para você desejar, para você visualizar, para você pensar. Então, você tem que pensar, você tem que perceber, você tem que visualizar o que é normal.
A gente pode querer as coisas no dia a dia da gente e visualizar, e pensar, e se imaginar tendo aquilo, seja relacionamento, seja trabalho, qualquer manifestação, pode ser na saúde, entende? No corpo físico. E a mente universal, ela complementa tudo isso e é essencial, porque a mente universal é essa mente desse campo magnético que está ligando tudo e todos. Por que que ela influencia? Você faz parte desse campo magnético, eletromagnético. Então, o seu inconsciente tem que dar o ok, o seu consciente tem que imaginar, você tem que sentir, você tem que perceber aquilo já materializado, mas se não for para um bem maior, aquilo não se materializa também. Então, qualquer manifestação que você queira na sua vida, você também tem que começar a pensar quem mais vai ganhar com isso, além de mim. Porque acontece que nós somos únicos, né? Somos uma peça de um todo. Então, apesar de sermos únicos e estamos, né, no nosso corpo físico aqui, separado de outras pessoas, aparentemente separado, a gente está nessa malha eletromagnética que une todo mundo. É como se a gente estivesse dentro, para a pessoa visualizar melhor, é como se a gente estivesse dentro de uma gelatina. Todo esse movimento acontece ali. Quando você se movimenta de um lado, aquilo vai mexer num campo e vai atingir outras pessoas. Então, algumas vezes, tem alguns desejos nossos que não se manifestam na nossa vida porque ele vai só beneficiar você e muitas vezes não vai te beneficiar. Quando você pensa no todo, quando você pensa no benefício de outras pessoas, você consegue manifestar com mais facilidade. E aí você pode me dizer assim, mas tem coisa que que outras pessoas não vão se beneficiar. E se eu quiser emagrecer? E se eu quiser me visualizar com um corpo magro? Se eu quiser me visualizar com saúde, não é um benefício próprio, só meu? E eu te digo que não. Não, porque você, pensando em quantas pessoas vão se beneficiar com a sua saúde, quantas pessoas à sua volta, sua família, esposa, marido, os filhos, vão ficar felizes de ver você com um corpo saudável, ver você mais feliz, de estar se sentindo melhor. Eu estou dando um exemplo do corpo, tá? Porque é uma coisa que você pensa, pô, mas se eu quiser emagrecer é um problema meu. Não é um problema seu. E se a gente for mais longe ainda, se você tiver saúde, tiver com o corpo ok, se cuidando, né? Quantas pessoas vão se beneficiar você tendo saúde? Por exemplo, você não vai a um hospital, né? Você vai se alimentar melhor. Então, vai existir uma produção, né, que vai pensar na saúde das pessoas. Então, tem todo um processo que vai acontecendo por conta de um desejo seu. Mas tudo vai mudar por conta de um desejo meu? Não, é o seu desejo junto com o desejo de outras pessoas. Então, quando você começa a juntar essas três mentes e elas estão alinhadas, o que é estar alinhado? É um concordando com o outro. Então, é o consciente, que primeiro vem a vontade, o desejo, o inconsciente, que te diz, ok, tem a minha aprovação, tá tudo bem, não tem bloqueio, não tem barreira nenhuma. E aí, por último, eu penso, e quem mais vai ganhar com isso, além de mim? Quando você começa a pensar nessa mente universal, que é essa malha magnética
que existe nessa ligação de todas as pessoas, quando você faz alguns exercícios que te conectam com isso, você consegue materializar aquilo que você deseja. Então, não é só você pensar que vai acontecer. Não é só você desejar que vai acontecer. E não é só você sentir que vai acontecer. Você precisa mesmo ter essa consciência do bem maior, do bem de outras pessoas, do bem do todo. E você tem que focar naquilo. Porque o que acontece hoje é que, apesar da gente ter a responsabilidade de cuidarmos das nossas vidas, de estarmos bem, né, de olhar para si próprio, para a gente cuidar da gente, do nosso emocional, a gente também tem que pensar em outras pessoas. Porque se eu sou um órgão, né, um órgão de um corpo, eu faço a minha parte, outro órgão faz a outra parte, outro órgão faz outra parte, e juntando todos eles, se forma um corpo completo. E se cada um estiver fazendo o seu papel, se cada um estiver em plena atividade normal, você não vai atingir o outro. Então, imagina, como se fosse um coração que está funcionando super bem, mas se em algum momento ele parar, ele vai atingir outros órgãos e ele pode prejudicar o corpo todo. E assim somos todos nós. Então, apesar de você ter que olhar para você, de ter que fazer o seu trabalho, de ter que cuidar do seu emocional, de buscar a sua felicidade, se você parar para pensar, será que nós conseguimos realmente sermos 100% felizes se outras pessoas que nós amamos, que nós gostamos, não estiverem felizes? Será que essa felicidade é real ou são alguns momentos? Então, eu tenho que pensar no meu bem e como esse meu bem pode trazer o bem de outras pessoas. Essa mente universal, ela faz todo um trabalho onde aquela sua ideia, aquele seu desejo, ele entra num campo, numa zona, né, que é uma materialização de ideias, onde tem várias ideias e desejos de várias pessoas, porque cada pensamento, cada desejo e cada ideia se torna uma matéria e ela está em um campo. Ela está em um campo, tá? Onde ficam, sim, esse campo das ideias. E aí, esse campo, ele só vai passar, só vai perfurar essa faixa se você ir além. Então, esse negócio da lei da atração, apesar de parecer uma coisa assim muito batida, eu posso te dizer, funciona se você fizer certo. Se você não tiver a liberação, se você não limpar os seus bloqueios, se você não conseguir que o seu inconsciente esteja de acordo com a sua vontade e que algo maior venha, você não consegue romper. Você não consegue romper essa camada onde está o campo das ideias para que ela possa se tornar, se formar e se materializar. Porque qual a diferença de uma ideia para uma matéria? Um pensamento e uma matéria. Tudo são ondas, tá? Ondas, ondas elétricas. É um campo elétrico. Então, conforme a velocidade dessa onda, é que ela diz se é mais matéria ou se é menos matéria. Quando ela está muito afastada um do outro, quer dizer, então, que tem muito espaço, entre aspas, vazio. Então, ela parece, às vezes, aos nossos olhos, ela não parece ser uma matéria.
mas ela está ali. E a gente sabe que nem tudo que a gente pode ver, nem tudo que a gente pode enxergar, não quer dizer que não exista, né? Vamos dizer, um vírus. Então, eu não enxergo ele. Aos meus olhos, olhando assim, eu não sei onde ele está, mas ele existe. A gente sabe que existe, né? Então, a ideia, ela tem também a onda, só que é uma onda tão rápida, que você não enxerga. Sabe as hélices, seja de um ventilador ou seja de um avião? Ela tá ali parada, você consegue enxergar as hélices perfeitamente. Quando ela começa a rodar, e quanto mais velocidade ela roda, você não enxerga mais. Você consegue ver além dela. É como se ela se tornasse transparente. Você vê a hélice rodando tão rápido, que você não enxerga mais ela. Você vê por dentro, você passa. O seu olhar, ele começa a ver os lugares vazios e não mais a matéria. Então, a ideia funciona dessa forma. As ondas, elas são tão rápidas e tão rápidas que elas se tornam, entre aspas, transparentes e a gente não consegue enxergar e é como se fosse algo que você consegue enxergar além daquilo. Aquilo passa e aí você só enxerga tudo que tem ondas altamente lentas. E nessas ondas muito lentas é que você consegue ver o que está aqui. Eu, você, o celular, o computador, todas as coisas que a gente consegue tocar, todas as coisas que a gente consegue ver. Isso tem ondas mais lentas. Assim como um vidro que a gente acha que está parado, ele está em movimento. Tudo está em movimento. Não existe nada parado. Só que a movimentação é lenta. Até o aço, né? Ele também está em movimento. A movimentação dele é lentíssima. E aí você consegue ver, parecendo algo muito sólido, você não consegue ver um poro daquilo. Você não consegue ver nenhum espaço, né? Porque realmente ele tem essa movimentação muito lenta. Então, quando você consegue fazer essa união dessas três mentes, você consegue transformar uma ideia, um desejo, uma vontade em matéria. Porque ele começa a ficar mais, ele sai de ondas muito rápidas e ele começa a desacelerar lentamente até que ele comece a tomar forma. Isso em qualquer coisa, seja num relacionamento, seja na sua saúde, seja no campo profissional. Então, até essa questão da gente curar o nosso corpo depende muito desse equilíbrio. Se uma pessoa está passando por questões emocionais e ela quer se curar, será que dentro dela ela não desistiu em algum momento por uma dificuldade ou por um cansaço ou por não sei, algo no inconsciente dela que construiu, né, essa deteriorização do corpo, porque na verdade é isso. A gente nasce e o corpo começa, ele se transforma, ele evolui, mas ao mesmo tempo ele vai se deteriorando. Então, a gente pode acelerar essa deteriorização ou desacelerar. E essa questão da gente criar, inclusive no nosso corpo, alguma doença, alguma coisa que de repente vai agredir o nosso corpo, isso também é uma criação de uma materialização de uma emoção, de um sentimento, de algo que estava dentro de mim e que foi se materializando aos poucos.
Por isso que, às vezes, a gente tem o desejo de alguma coisa e, às vezes, pode aparecer instantaneamente e pode aparecer daqui a 10 anos. Depende da toda a movimentação que vai precisar ser feita para aquilo se transformar em algo que eu possa enxergar, em algo que eu possa perceber. Desde uma coisa pequena, uma vez aconteceu comigo uma coisa interessante. Eu estava andando na rua, quando a gente ainda estava livre de andar na rua, e eu estava com muita vontade de comer amendoim. Eu estava com muita vontade de comer amendoim. E aí, eu fiquei, nossa, que vontade de comer amendoim, que vontade de comer um amendoim. E eu olhei para o lado, eu vi um caminhão vendo amendoim. Alguém já viu isso em Brasília? Eu nunca tinha visto, eu moro em Brasília. Eu nunca tinha visto um caminhão que vende amendoim. Eu falei, eu vejo caminhão que vende fruta, abacaxi, pamonha, o que for, mas de amendoim eu nunca tinha visto. Tanto é que eu nunca vi depois. Então, eu falei, gente, o que aconteceu? Porque eu estava na mesma hora com a vontade de comer amendoim, não passou nem 5 minutos. Eu estava andando ali de carro na rua, ali perto do Sudoeste, e eu vi um caminhão vendendo amendoim. Então, assim, são pequenas coisas. E isso pode ser treinado, tá, gente? Isso é muito importante. Isso pode ser treinado. Como? Através do autoconhecimento. Quando a gente consegue se conhecer, a gente consegue perceber se existe algum bloqueio. A gente consegue perceber, inclusive, se aquele desejo que a gente tem realmente vai fazer bem. Porque nem todo desejo que a gente tem, nem toda vontade que a gente tem, é bom para a gente. Inclusive, a gente é péssimo em escolher. Às vezes a gente não sabe escolher o que é melhor para a gente. Já perceberam isso? Como a gente tem dificuldade, inclusive, de fazer escolhas, e escolhas que são favoráveis para a gente? Então, quantas vezes a gente fica insistindo em querer alguma coisa que não vai ser bom? Isso não vai acontecer, isso não vai se realizar. Isso não vai se realizar. Ou então, ele vai acontecer de um jeito para você ter a certeza de que aquilo é ruim para você. Então, mais uma vez, eu quero porque eu quero me relacionar com aquela pessoa. Outra coisa importante, se o seu desejo for com relação a outra pessoa, lembre-se, essa pessoa também tem desejos e vontades. E pode ser que o desejo dessa pessoa não seja estar com você. Já pararam para pensar isso? E se essa pessoa não tem o desejo de estar com você, também não vai acontecer. Porque a sua vontade, o seu desejo, não tem o poder de sobrepor sobre o desejo do outro. Você não vai manipular a vontade de outra pessoa. Isso aí você já está indo para uma outra linha que eu já digo para vocês. Não entrem nessa. Não entrem nessa, porque isso aí você vai estar invadindo o livre-arbítrio de outra pessoa, tentando manipular o desejo e a vontade de outra pessoa. Isso não é legal. Isso não vai fazer bem para você. Isso pode voltar para você como algo que não é tão bom. Vai ser uma coisa negativa. Ou o seu relacionamento não vai funcionar, ou não vai ser do jeito que você imaginava. Então, você tem que sempre respeitar também o livre-arbítrio de outras pessoas. Você tem os seus desejos, você tem que ter as 3 mentes em alinhamento, mas você tem que respeitar o que o outro também deseja. Se ele não tiver esse desejo, não vai acontecer. E não force para que isso aconteça, porque você não vai estar feliz. E como eu falei, às vezes a gente não sabe
escolher. A gente pensa que está escolhendo alguma coisa que é boa para a gente, mas não é bom. Então, muito difícil de acontecer, e se acontecer, pode ser que venha algo que não seja tão bom para você, para provar que aquilo não vai ser legal. Então, alguns exercícios, né, ou um exercício que eu vou trazer para vocês aqui, além do autoconhecimento, porque isso é uma coisa, gente, isso tudo é trabalhado, é um processo, é uma jornada, sabe? É um trabalho. Então, voltando aqui, a lei da atração existe. A gente sabe que tudo no universo é atraído um pelo outro. Existem atrações entre coisas, entre pessoas, entre matérias. Nós estamos vivendo nessa malha energética, magnética do campo que nos une é, os nossos corpos, une a gente com a matéria, une tudo. Tudo tem um campo eletromagnético, tudo, inclusive a gente. O planeta, o universo, como eu falei, outros universos que a gente já sabe que existe, porém, não é de uma forma corriqueira. Eu vou sonhar que tem um carro na minha garagem, porque o que se vendia de lei da atração era isso. Eu vou sonhar que tem um carro na minha jaque. Eu vou acordar e o carro vai estar na minha garagem? Não é impossível, tá? Mas não é por aí. Não é assim que funciona. Não é assim que ele funciona. Se você achar que não é merecedor desse carro, se eu falar assim, eu quero uma Ferrari, mas se eu vejo alguém andando de Ferrari na rua, o primeiro pensamento que me traz é qual? Eu quero que vocês pensem. Quando você vê uma Ferrari fazendo um barulhão bem na tua frente, qual é o primeiro pensamento que vem na sua cabeça? Nossa, que cara metido. Para que isso? Exagero, tá querendo aparecer. É isso? Se esse for o primeiro pensamento que você pensa, já te falo, existe um bloqueio por trás disso. Existe algo que pode te impedir de repente, ter a sua Ferrari. Por quê? Porque o pensamento que você tem é uma crença limitadora de quem tem Ferrari quer aparecer. Quem tem Ferrari quer se exibir por aí. Para quê uma Ferrari? Não tem necessidade de ter uma Ferrari. Entendeu? Eu não faço nem questão de ter uma Ferrari, então você não vai ter. Por isso é que a gente tem que pensar nessa mente inconsciente. O que está por trás disso? Por que eu sempre desejei uma coisa e nunca consegui? Você tem que saber. Será? Eu quero muito dinheiro. Será que você quer muito dinheiro? Ou você pensa, se eu tiver muito dinheiro, ixi, meus parentes, meus amigos vão tudo me pedir dinheiro emprestado. Ah, não, dinheiro, quem ganha muito dinheiro, não vive a vida bem, eu não tenho um amor verdadeiro, as pessoas vão chegar perto de mim só por interesse, as minhas amizades vão ser só por interesse. Se essa é o primeiro insight, é a primeira coisa que vem à sua cabeça, ah, não, fulano mora numa casa muito grande, pra quê? Tá querendo se exibir, não tem necessidade disso. Então, se você pensa isso, é claro que a sua vida financeira, não estou dizendo que você vai passar necessidade, mas de repente muito rico você não vai ser. Tudo tem, gente, um entrelaçamento. Tudo tem um porquê. Tudo tem uma justificativa. E quando a gente consegue compreender o que acontece dentro da gente, porque assim, dentro da gente existe um universo. O universo está fora e o universo está dentro. Dentro da gente existe um universo, onde também tem todas essas ligações. Então, os nossos sentimentos, as nossas emoções, elas também existem, estão guardadas em algum lugar. Elas não evaporam, não existe isso. Não existe isso. Não existe você só agora. Não sei se está 100%. Então, o que acontece? Eu quero um marido rico, certo? Será mesmo que você quer um marido rico? Ou você pensa, ah, não, gente, se eu tiver um marido rico, vai ter tanta mulher atrás dele.
Quero não quero dor de cabeça, não quero trabalho. Tudo isso tem a ver com a sua mente inconsciente. Você pode querer, na mente consciente, qualquer coisa. A gente é livre para desejar e querer o que a gente quiser. Porém, o nosso inconsciente e essa mente universal, que é comandada por uma força muito maior do que a gente imagina, também tem que estar de acordo. Porque aquele processo que eu expliquei, se você não consegue sair da zona das ideias, né, desse campo das ideias, desse campo dos desejos, ele vai ficar ali. Ele nunca vai conseguir perfurar essa camada e ir além para que aquilo comece a se movimentar mais lentamente, as ondas se movimentem mais lentamente, para que venha a ser uma matéria na sua vida. E eu não estou falando só de matéria-objeto, tá? Tem também qualquer questão. Né? Como eu falei, questão de saúde, questão do financeiro, a questão de relacionamento. Então, não adianta ser homem rico e feio. Homem feio, muito rico, também tem muita mulher atrás. Olha, se a gente for pensar no nosso inconsciente, a gente vai ter um monte de barreira e limitação. Então, às vezes você pensa, eu quero isso. Mas, no fundo, ou você tem medo, ou tem uma crença limitadora, ou pode ser uma simples aparente bobagem, mas isso vai te limitar. Isso já não vai funcionar. Só funciona se for 100%. 100%. Ou seja, eu estou por inteiro acreditando que isso vai acontecer e eu me libero para que isso aconteça. Eu não tenho nenhum bloqueio e nenhuma limitação em receber isso. E aí as coisas começam a se movimentar e entrar em algumas coisas. Enfim. Então, aqui, só para finalizar, entendam que existem vários exercícios, não só de autoconhecimento, como também para a gente identificar um bloqueio. Então, se eu quero, né, alguma coisa, eu tenho que saber por que aquilo está me bloqueando, para que eu possa limpar aquilo e ficar liberada para depois ir para a mente, né, a mente universal e aquilo então começar a se materializar no campo que a gente está, né? Nessa dimensão, nesse 3D onde eu quero ver, eu quero sentir, eu quero apalpar, eu quero perceber que as coisas estão acontecendo. A gente tem essa necessidade, né? Então, muitas vezes é aquela história, né? Às vezes a gente é São Tomé, a gente quer ver para crer, né? A gente dificilmente está crendo para depois ver. Então, acredite, mas não é só acreditar, não é a força do positivo, não é a força do acreditar, eu acredito muito que vai acontecer. É a união, esse alinhamento dessas três mentes para que tudo isso possa se manifestar. Um dos exercícios é através da meditação. Um dos exercícios é a meditação, porque a meditação faz com que você olhe para dentro de você e perceba o que você está sentindo. Quando você pensa em algo que você deseja, então, por exemplo, anota no papel algo que você deseja, uma coisa. Primeira coisa que vem quando você pensa nisso. E se isso se manifestasse na sua vida, como seria? O que você estaria sentindo? Então, vou dar o exemplo da Ferrari. Eu quero uma Ferrari. Ai, mas eu vou andar na rua, vou ficar com medo de ser assaltada? Vou ficar com medo de ser sequestrada? Ai, meu Deus, como é que eu vou estacionar esse carro em qualquer lugar? Eu não vou poder nem ser livre de andar por aí? E a minha segurança pessoal e da minha família? E as pessoas vão achar que eu sou metida? Porque eu estou num carrão desse andando na rua? Qual a necessidade de eu andar numa Ferrari em Brasília ou em qualquer cidade? É porque eu quero me mostrar?
Se eu tiver qualquer bloqueio, né, desse pensamento, isso não vai acontecer. E aí você precisa começar a limpar essas crenças limitadoras que estão impedindo você de realizar aquilo que você deseja. E no campo emocional é a mesma coisa. Eu quero encontrar um grande amor. Mas o seu inconsciente fala, mas vou perder minha liberdade? Ai, mas vou ter que ficar dando satisfação para outra pessoa? Ou então, não, todo relacionamento é ruim, não funciona. Porque o relacionamento das pessoas que eu conheço nunca é bom, não existe isso. E aí você já traz isso para você como uma crença limitadora. Dificilmente você vai encontrar essa pessoa que você deseja e sonha. Primeiro, porque não existe perfeição. Segundo, porque a gente percebe que esse relacionamento precisa de um autoconhecimento para você saber escolher. Tudo você precisa se conhecer para você saber escolher. Hoje, e a gente vai trabalhar com o que tem, não é mesmo? É isso. Pensem bem como vocês podem fazer esse alinhamento através de uma meditação, através de olhar para você, para dentro de você e perceber qual é o primeiro sentimento que vem quando você pensa de, mas eu precisava finalizar só para dar um fechamento, que é falar o seguinte: através da meditação, através da autoobservação, você pode perceber se dentro daquele seu desejo, da sua vontade, existe algum bloqueio. E se tiver algum bloqueio, como você pode fazer para limpar e liberar tudo isso? Tá certo? Então, percebam qual é o primeiro sentimento, qual é a primeira sensação que vem quando você pensa naquele seu desejo realizado. Você se acha merecedor? Você acha que você realmente está livre, liberado para receber aquilo? E qual é o bem que aquilo vai causar para outras pessoas? Então, para finalizar, era isso. Voltei só para fechar aqui, para que ficasse um entendimento melhor, para que vocês percebessem melhor, né, todo esse processo desse alinhamento dessas três mentes, onde eu também ensino alguns exercícios. É uma jornada de autoconhecimento, mas ela pode ser muito longa ou um pouco mais rápida, dependendo de como você fizer a condução, com quem você está fazendo essa condução, tá certo? Então, muito obrigada. A presença